Sistema Adutor Regional irá compartilhar a água das barragens de Amparo e Pedreira com as bacias PCJ. Nós conversamos agora com Mário Botion, presidente do consórcio PCJ e também prefeito de Limeira. Muito boa tarde para o senhor. O microfone está mutado, viu, presidente? Só para avisar o senhor, por isso que a gente não teve o áudio aqui. Boa tarde, Stephanie, boa tarde, Leandro, é sempre um prazer falar com vocês. Prazer é nosso em recebê-lo aqui no estúdio CBN. Explica para nós, por favor, do que se trata o Sistema Adutor Regional. É importante, Stephanie, que a gente faça uma contextualização. Já há mais de 20 anos que o consórcio iniciou um trabalho de gestão através dos organismos competentes para a construção dessas duas barragens, como você bem disse, uma em Amparo e outra em Pedreira, que já estão em construção. E elas começam a ser, os reservatórios começam a ser fechados, serão fechados e, portanto, o reservatório acumulará água a partir do final do ano que vem já. Muito bem, feitos esses dois reservatórios, eles vão fazer parte do sistema Cantareira e ele servirá para regularizar o abastecimento de água para as cidades que estão abaixo dele, né? Campinas, Valinhos, Limeira, Piracicaba, Jaguariúna, enfim, tudo que está para baixo das represas. E vai ser preciso construir um sistema adutor, que significa, por exemplo, algumas cidades como Limeira, Piracicaba e outras estão na calha do rio Jaguari, Piracicaba não vão precisar, mas outras cidades como Campinas, por exemplo, precisarão de um bombeamento, é um sistema de bombeamento. O sistema adutor é um sistema de bombeamento que deverá ser construído para atender as cidades que não estão na calha do rio Jaguari e Piracicaba, que serão atendidos e regularizados por essas duas represas. Então, nós pedimos uma reunião para o DAEE, que é o Departamento de Água e Energia Elétrica do Estado de São Paulo, preocupados porque esse sistema, ele já foi iniciado um termo de referência lá atrás, mas sem a participação dos municípios para ser contratado, ser instalado. Nós fizemos essa gestão e essa semana tivemos uma reunião importante com vários prefeitos, inclusive o prefeito Saad, de Campinas, o prefeito Luciano, que é o presidente do Comitê de Bacias, e outros organismos que são importantes dentro desse processo, para retomarmos a discussão e colocarmos os municípios interessados a participarem do processo de decisão de como deve ser esse termo de referência, que levará à contratação do sistema adutor. E outras questões, Leandro, como quem vai bancar a implantação desse sistema adutor e como será o custo de operação depois dele instalado. Então, nós vivemos um momento de crise hídrica bastante intenso, esses reservatórios são importantíssimos nesse momento, os grandes reservatórios, o sistema adutor será importante também, mas outras ações nos municípios de menor porte também são importantes para melhorar a reserva hídrica aqui da nossa região. E nesse encontro, né, presidente e também prefeito de Limeira, o que foi dito pelo DAEE sobre o estudo desse sistema adutor regional, já que o senhor disse, né, que anteriormente não houve essa participação direta dos municípios. O que foi respondido pelo DAEE sobre esse estudo? Ele vai ter que ser refeito? Como é que é? Exatamente, houve um compromisso e o DAEE, através da secretaria, sabe que esse estudo já ficou ultrapassado, ele precisa ser retomado. Isso já está sendo feito e ficou acordado que o Comitê de Bacias e o consórcio PCJ farão parte desse grupo gestor para atender, né, os anseios, os desejos e acatar as sugestões e as demandas que os municípios que serão afetados por esse sistema, positivamente é lógico, tenham participação ativa e possam ter as suas demandas discutidas e acatadas por esse sistema que vai ser bem importante no momento que nós estamos passando, inclusive. Além desse ponto, quais foram as principais dúvidas dos municípios nesse encontro que discutiu o assunto essa semana? Stephanie, vários pontos. Há 3 anos atrás, o DAEE apresentou à Câmara Técnica de Planejamento do Consórcio esse termo de referência para a contratação do sistema adutor. E naquele momento houve uma recusa por parte dos participantes, porque muitas dúvidas haviam. Por exemplo, quem vai bancar o custo de instalação? Quem vai bancar o custo de operação? Por exemplo, Campinas, que é a maior cidade aqui da nossa região, se ela teve participação nas decisões de acompanhar o sistema ou não acompanhar o sistema. Mesmo as cidades que têm
estão dentro da calha do rio Piracicaba e Jaguari, como eu citei, Limeira, Piracicaba, Jaguariúna, enfim, Cosmópolis, elas também serão afetadas pelo sistema de operação do sistema Cantareiras e dos reservatórios. Então, muitas dúvidas nesse sentido, que não foram esclarecidas quando esse termo foi colocado há 3 anos atrás, e o compromisso do DAE é de uma nova contratação para revisão desse plano, e aí sim com a participação efetiva dos municípios afetados diretamente por esse sistema, que serão afetados diretamente pelo sistema no sentido positivo. Além dessas dúvidas, né, essas questões, quais as principais dificuldades, né, para a conclusão de uma obra desse tamanho com prazos aparentemente tão distantes, né? A gente tem, por exemplo, os próprios reservatórios, falando exclusivamente deles, anunciados há bastante tempo atrás, mas claro, a obra andando, são várias etapas, né? A gente não está aqui reclamando também desse processo, mas é um processo moroso, né? Dentro desse prazo aí para esse sistema, né, adutor regional, quais as principais dificuldades que se imagina que teremos pelo caminho? Leandro, 2 coisas, né? Uma delas é essa retomada com a participação e os interesses dos municípios serem garantidos. A outra é do custo de implantação. Essas 2 represas, elas têm financiamentos, né? Então, estão sendo realizadas. O sistema adutor, nós temos dúvida, quem que vai bancar esse sistema adutor? São os municípios que serão os beneficiados ou é o governo do estado? E depois a operação desse sistema. Como eu disse, no final do ano que vem, as empresas começam a receber água, né? Começam a reservação de água nos 2 reservatórios, um no final de 2022 e uma no começo de 2023. Esse sistema adutor tem que andar em paralelo, porque ter os 2 reservatórios e o sistema adutor não estar funcionando significa que os municípios, a maior parte dos municípios que deverão ser beneficiados, sem o sistema adutor não serão beneficiados, à exceção daqueles que estão na calha do Jaguari e do Piracicaba. Por isso, a urgência em tratarmos esse assunto com a maior brevidade, resolvermos as pendências e lembrarmos que nós estamos passando por um momento bastante complicado, Leandro, de estresse hídrico, como a gente chama, né? Nós tivemos 2 fenômenos do Laninha, que diminui as chuvas. Isso aconteceu em 2008, 2009, aconteceu em 2011, 2012, aconteceu novamente em 2020 e 2021 e tudo indica que isso se repetirá, né, 2022, 2023. Isso diminui o nível médio histórico de chuvas. Nesse período que nós estamos passando hoje, o nível histórico de chuvas já está menor do que a média. E isso nos preocupa. Tem cidades da região que já começaram com rodízio de fornecimento de água, antevendo um problema maior, que é a cidade de Valinhos e a cidade de Rio das Pedras. Então, todas essas preocupações estão colocadas, o consórcio continua fazendo gestão e continua monitorando essa questão dos volumes das represas e daquilo que está disponibilizado aqui para a nossa região e fazendo as campanhas permanentes junto aos municípios que devem fazer, desde já, né, as suas campanhas de uso consciente da água, porque nós poderemos ter problemas mais sérios do que tivemos em 2013 ou 2014, 2015. Esse panorama atual citado pelo senhor, com cidades avaliando medidas de economia e até racionamento, foi abordado também na reunião? Não de maneira específica, Stephanie, foi abordado, na verdade, diretamente em função da importância que tem esses 2 reservatórios e do sistema de distribuição de água para cidades que não estão na calha. Então, de uma maneira indireta, esse assunto também foi tratado, mostrando a importância que tem, como eu disse, esses 2 grandes reservatórios, o sistema de transposição da água ou de levar a água até as cidades que deverão ser beneficiadas e também a importância de pequenas obras, pequenos reservatórios, reservação que os municípios podem e devem fazer para diminuir esse estresse hídrico. Tendo em vista esse momento crítico, né, podemos dizer que essa obra do sistema adutor tem tanta importância quanto a das próprias barragens, né, presidente? Sem dúvida nenhuma, é o que eu disse, os 2 reservatórios são importantíssimos, mas sem o sistema de adução, as cidades que devem ser também atendidas pelo sistema, pelos 2 reservatórios, ficarão sem a água dos reservatórios. Por isso a importância de que esse assunto seja tratado com a maior brevidade
e que esse sistema possa, ao longo do ano que vem, já ter início a sua implantação. Não é uma obra barata, é uma obra de custo significativo, não é uma obra de fácil realização, porque vai transpor várias propriedades e vários municípios, mas ela tem que ser definida conforme a necessidade dos municípios que fazem parte, principalmente aqui da bacia do PCJ. Mário Botion, presidente do consórcio PCJ e prefeito de Limeira, muito obrigada por essa entrevista. Bom trabalho para o senhor. Stephanie, obrigado. Leandro, obrigado. Boa tarde a todos vocês da CBN. Boa tarde, até a próxima.